Olá, está começando mais um TVT Entrevista. Hoje, vamos debater a desigualdade racial no acesso ao ensino superior. Porque, mesmo sendo maioria da população, as pessoas negras representam apenas 48% dos universitários brasileiros. Além disso, no programa de hoje vamos falar sobre o impacto dos 10 anos da Lei de Cotas. Para debatermos sobre o assunto, convidamos Sandra Rita Molina. Ela é escritora, graduada em História pela Unicamp e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Foi avaliadora do Ministério da Educação e colaboradora do Banco Nacional de Itens. É professora titular da Universidade de Ribeirão Preto e desenvolve trabalhos como pesquisadora nas áreas de identidades culturais, história do Brasil, história contemporânea e patrimonial. Seja bem-vinda, Sandra. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada pelo convite. Mas antes de iniciarmos a entrevista, nosso repórter Felipe Capella ouviu algumas pessoas a respeito do que pensam da presença de pessoas negras em universidades e cargos de prestígio social. Vamos conferir. Segundo dados do IBGE, pretos e pardos representam juntos 56% da população brasileira. Apesar de serem maioria, eles representam apenas 48% dos ingressos em universidades. No mercado de trabalho, essa discrepância é ainda maior. De acordo com dados do IBGE, a renda média de uma pessoa branca é 2 vezes maior do que a de uma pessoa negra. O que será que as pessoas pensam sobre isso? Vamos descobrir. Você acredita que exista a mesma quantidade de pessoas brancas e negras na universidade ou cargos de chefia? Não, com certeza não. Absolutamente não. Acredito que não. Com certeza não. A resposta é não. Eu já fiz faculdade, eu fazia faculdade de psicologia e por experiência própria na minha sala tinha, fora eu sou preta de cor mais clara, né, mas na minha sala tinha eu e mais umas 5 pessoas no máximo, numa sala de 40, 50 alunos. Tem maioria de brancos nas universidades. E eu acho também que, bom, nesse último tempo, eu acho que tem um excesso de inclusão. Muitas pessoas de cor vêm de famílias mais pobres, famílias com menos acesso, então acaba que pessoas brancas têm mais cargos e mais lugar nas universidades. No momento a gente melhorou muito e está caminhando muito em relação a isso, sabe? Cada vez tem mais políticas públicas acerca do assunto, o que com certeza um dia vai tornar isso uma coisa um pouco mais equitativa, sabe? Mas no momento a gente ainda está caminhando para isso, eu não diria que a gente já chegou nesse objetivo. Eu, como pessoa, não tenho muito controle sobre a situação, né? Mas com certeza não tem nenhuma igualdade nesse sentido, assim. Eu acho que as cotas, né, que a gente estava conversando antes, com certeza tem protagonismo nessa história para poder dar mais oportunidade para as pessoas. Professora, tendo em vista a impressão dos entrevistados sobre o assunto, quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes racialmente minoritários em relação à educação de qualidade? Na verdade, você tem as cotas raciais, que elas são parte de uma política pública compensatória. A política pública compensatória, ela funciona como uma forma de inclusão de uma parcela da sociedade que ficou abandonada há muito tempo, né? Mas a verdade é que isso só não resolve, né? Você tem mais de 50% da população que vive nas piores condições. E é importante que a gente retire o racismo apenas da cor da pele. A questão do racismo tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a possibilidade de você ter uma população que seja mão de obra barata para uma outra parcela da população, né? Então, assim, ter negros na universidade é um avanço incrível, né? E nós só chegamos a ter negros na universidade porque é um processo que começou lá na década de 80 com a Constituição Cidadã. Essa luta começa lá, né? Do ponto de vista da legalidade. Mas só conseguir o acesso à universidade não resolve, porque você tem transporte, porque você tem moradias muito complicadas, porque você tem que ter o acesso a livros, porque você tem que ter tempo de estudo. Então, o começo é a inclusão na universidade, mas não apenas isso. Isso tem que ser um trabalho mais global de melhoria da situação dessa população. Sandra, então, as políticas públicas atuais, elas são suficientes para garantir uma educação mais igualitária para as pessoas negras no ensino superior? Na minha opinião, não. Essas políticas, elas começam com a Constituição, né? Quando você tem na Constituição uma lei que dá acesso à terra para os quilombolas.
Antes disso, ninguém tinha pensado, né? Então, elas são fundamentais. As cotas, elas são um ponto de mutação para a questão racial no Brasil. Por quê? Porque este aluno que está na universidade, que se entende como negro, que se autodeclara negro, ele é um aluno que vai ter acesso à educação e vai entender o quanto essa educação é libertadora. Mas ela por si não basta, né? Nós temos a ausência de outras políticas que poderiam dar maior suporte, né? Vamos pensar do ponto de vista da educação de ensino fundamental e médio, né? Se você tem uma educação de ensino fundamental e médio, você não tem a necessidade da cota, nem a racial, nem a social no segundo momento, né? Mas, para isso, eu tenho que mudar toda a estrutura do país do ponto de vista da educação, né? Essas políticas, elas têm uma razão de ser. Do ponto de vista do arco de aprendizado da cidadania, é como se nós estivéssemos tendo o acesso aos direitos e percebendo que nós temos que ter direitos a esses direitos. Eu não sei se vocês conseguem me compreender, se eu estou me fazendo clara. Mas a verdade é que essas cotas, e é por isso que elas são tão desconfortáveis para uma outra parcela da população. É desconfortável porque eles estão vendo uma parcela da sociedade que é maioria numérica, mas que é minoria política, tendo acesso a lugares onde só os brancos podiam frequentar, né? Então, elas são importantes porque elas são o começo, mas junto com elas, você tem que ter a pressão para que todas as outras leis sejam possíveis para dar maior possibilidade para essa população. E aí é muito importante dizer que não adianta eu usar a discussão de meritocracia, né? A meritocracia é uma cortina de fumaça para dizer você tem a cota racial, mas você não consegue entrar na universidade porque você não se esforça o suficiente, né? É a mesma coisa se eu disser para você, você tem inglês fluente? Ah, bom, você não tem, mas o que você faz da meia-noite às 3? É assim que funciona, né? Então, a meritocracia é uma cortina de fumaça, é uma história muito bem contada pelo sistema para dizer que a falha é sua e não a do sistema. Então, a cota racial, ela é um começo, né? Mas é bonito o que ela faz, porque ela ensina o estudante negro a ter o orgulho e a saber que ele pode ter mais direitos e que ele pode lutar por esses direitos. Então, ela é o começo, ela é a porta de entrada para novas políticas públicas que virão e que vão dar mais qualidade de vida para essa parcela da população brasileira. Professora, e já dentro do ambiente universitário, como que o racismo ele se apresenta e quais medidas podem ser adotadas para combater ele dentro das instituições? O nosso racismo ele é estrutural e é por isso que ele se mantém. Porque eu sou treinada pela universidade, eu sou treinada dentro de casa, eu sou treinada no bairro a acreditar que ele não existe, né? Nós temos uma história que foi muito bem contada para nós, que é a história da democracia racial, né? Então, se eu juntar... Porque, na verdade, o racismo, ele vem logo após a escravidão. Por que ele vem? Porque eu não tenho mais como submeter essa parcela da sociedade a ser uma mão de obra barata, porque agora eu tenho liberdade. Bom, se eu tenho liberdade dessa mão de obra, eu tenho que continuar fazendo essa mão de obra ser barata. Como é que eu faço isso? Eu começo a impedir que essa mão de obra chegue nas mesmas potencialidades que a mão de obra branca, né? Então, eu vou segregando nas comunidades, nas periferias, eu vou segregando, não dando possibilidade de educação, eu vou segregando, gerando pagamentos menores do que o salário que os brancos recebem. E por que isso é feito desde a virada do século XIX, nós já estamos no século XXI, as pessoas aprendem que é assim. Então, é muito comum para as pessoas elas entenderem que os negros eles podem ficar em locais de menor importância. Estranho é você ver um negro dentro de um hospital como médico. E não é estranho se eles são mais de 50% da população? Então, por que eu estou fazendo essa explicação? Porque dentro da universidade, esse racismo se mostra também. Mas ele se mostra de maneira sutil, né? Ele se mostra através da... Nossa, mas você nem parece tão negra assim, que é o colorismo. Nossa, mas você é negra, teu cabelo é bom. E você escuta isso nas salas de aula. Você escuta isso e você percebe isso quando você não vê professores negros. Porque os professores negros são fundamentais. Por que não existe tanto professor negro assim? Será que é porque eles são pouco competentes? Ou porque as condições não são as mesmas, né?
Então, pensa que você junta uma estrutura que é racista. Você junta uma narrativa que diz que se você não se esforça bastante, então você não tem direito a ter aquele lugar, né? E você cria uma terceira narrativa, que é a ideia de que nós vivemos uma democracia racial. Mas qual é o teu problema? Imagina, por que tem racismo? Não existe racismo. Você não sabe que nós somos descendentes de brancos, negros e indígenas e que nós convivemos muito bem? Você que está se importando com isso. Então, o racismo, ele se apresenta de formas muito sutis. E aí é importante dizer para vocês a questão do lugar de fala. Porque eu sou uma branca heterossexual de classe média alta falando sobre negros, né? Como nós estamos num arco de aprendizado de cidadania, um arco de aprendizado sobre os nossos direitos sociais no Brasil, existe uma lógica de que a gente radicaliza algumas coisas. Então, por exemplo, muita gente usa a ideia do lugar de fala de forma equivocada, né? Eu nunca vou saber o que um negro sente quando ele sofre qualquer tipo de ato racista. Isso é o lugar de fala dele. Como um homem nunca vai saber o que é viver na situação, na pele de uma mulher, numa sociedade de patriarcado e machista estrutural como a nossa. Mas não é porque eu não estou no lugar de um negro que eu não posso usar o meu lugar de fala, que é de professora branca universitária, né, para poder chamar atenção para essa discussão. E é muito interessante, porque a universidade me permite entrar nas salas para discutir isso. E é muito assustador o que eu vejo nas salas de aula. Porque quando eu levo essa discussão para dentro das salas de aula, eu vejo alunos brancos olhando para mim com extrema revolta, como se assim, por que eu tenho que discutir isso aqui? Eu não preciso discutir isso, porque nós vivemos uma democracia racial. Se não tem negros aqui, é porque eles não se esforçam o suficiente. Por quê? Não é maldade, eles foram treinados dessa forma. E eu vejo os meus alunos negros dizendo, por que eu tenho que discutir isso aqui? Isso é obrigação deles saber. E aí, um lado não quer discutir porque não existe o problema, o outro lado não quer discutir porque, imagina, eu não preciso discutir isso, eles já tinham que saber. E aí, o questionamento não acontece. Então, quando eu comecei a trazer essa discussão para dentro da disciplina, eu achei que fosse ser mais fluida a discussão. E não, é uma discussão que eu tenho que forçar a acontecer. E aí, só para terminar, eu sei que eu estou me estendendo, mas a parte mais bonita é que quando ela acontece, você vê o nível de aprendizado dos dois lados. E ali, eu tenho a certeza que para alguns alunos, eles não vão ser, eles nunca mais vão ter atitudes racistas, mas eles vão ser antirracistas, porque aí eles aprenderam. Pronto, terminei. Professor, aproveitando que a senhora falou sobre a questão da democracia racial, essa ideia comentada por Gilberto Freire e tudo mais, a senhora ainda acredita que hoje em dia as pessoas ainda têm essa visão de que essa democracia existe no Brasil, realmente? Claramente. Porque se eu achar que ela não existe, eu vou ter que explicar por que eu tenho tanta desigualdade. Percebe como eu construo? Então, assim, tem uma discussão dentro do racismo que tem que ser melhor pensada, né? Não é só a cor da pele. Nós estamos falando do sistema capitalista que ele é desigual, né? E antes que alguém pense, eu não sou comunista, entendeu? Mas existe uma questão do capitalismo que ele é desigual por natureza, né? Bom, como é que eu justifico essa desigualdade? Eu tenho que ter um exército de reserva, eu tenho que ter uma mão de obra barata, né? Então, o que eu faço? Essa mão de obra barata é mão de obra negra. E o que é ser negro nesse país? É ser preto e é ser pardo, né? É ser preto e essa que é a questão. É você pegar essa mão de obra e você usar de forma barata para a sociedade. Então, não é simplesmente a cor da pele. É você resolver uma questão estrutural. Se eu começo a achar que a democracia racial existe, perceba, eu tiro o problema do sistema e eu coloco o problema no indivíduo. E o mais triste é que existem gerações de negros que aprenderam a aceitar isso. Essa que é a grande tragédia. Por isso, estar na universidade é libertador. Porque estar na universidade explica para essa geração de negros que eles não são descendentes de escravos. Eles são descendentes de povos que foram escravizados. Percebe a diferença? Eles não foram libertados pela princesa Isabel.
Antes da Princesa Isabel, você teve um Zumbi, você teve jornalistas negros, você teve abolicionistas negros. Quer dizer, existe uma gama infinita da cultura negra que foi apagada e que é dentro de uma sala de universidade, sentado num banco de universidade, que essa população vai aprender. E aí vai entender que a democracia racial é uma falácia, da mesma maneira que a meritocracia. No seu papel como docente na universidade, quais estratégias você utiliza para abordar a questão racial em aula e fazer com que os alunos tenham uma consciência crítica sobre esses assuntos? Primeiro eu faço eles terem consciência do universo onde eles estão. Que é muito engraçado, porque é tão estrutural o nosso racismo que muitas salas nunca se deram conta de que não tem negros na sala. É natural. É natural que a copeira seja negra, que o porteiro seja negro, que o frentista seja negro, que a faxineira seja negra. Estranho é, né, que o médico, o fisioterapeuta. E aí eu começo a mostrar para eles, né, por que não tem negro aqui? Aonde eles estão? Se mais 50% da população é de negros, né? Onde estão os professores? Onde estão os cientistas? Onde estão os negros ocupando os cargos no Senado, na Câmara de Deputados, da Presidência da República, né? E nós estamos falando aqui de duas coisas muito importantes. Os negros são maioria numérica e minoria política, da mesma forma que as mulheres. Nós somos maioria numérica e minoria política, e isso faz toda a diferença, porque como eles são minorias políticas, eles não têm voz, eles não têm poder de voz. E isso faz com que a desigualdade se permaneça. Quando você discute isso na sala de aula, os alunos começam a entender empiricamente o que é o racismo. E aí eu posso começar a discutir a teoria com eles. Antes de continuarmos com as perguntas, a nossa equipe conversou com um estudante negro da Universidade Federal de Uberlândia e ele contou pra gente como é que foi o processo dele de entrada no ensino superior. Vamos conferir. Eu sou Matheus, sou graduando em Psicologia na Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu passei em Psicologia, ainda era pandemia e parte do processo para comprovação de cotas ele era realizado através de um vídeo que a gente enviava, né, para a universidade. No meu caso, eu me autodeclarava preto, então eu tinha que gravar um vídeo me autodeclarando como preto e também enviando também uma justificativa do porquê eu me autodeclarava dessa cor, né? O edital ele deixava bem evidente que possuir um familiar preto não significava uma justificativa para concorrer a essa vaga, né? Felizmente, o meu processo de matrícula ele foi bem tranquilo. Eu acredito que isso tenha acontecido porque eu sou uma pessoa retinta, mas isso não significa que outras pessoas, no caso, por exemplo, pretas de pele clara ou pessoas pardas, não significa que essas pessoas acabam não tendo dificuldade em realizar suas matrículas dentro das universidades, né? Não é raro a gente encontrar esses pretos de pele clara ou esses pardos com dificuldade na comprovação desse processo de cotas raciais. Vez ou outra eu me pego pensando sobre o processo de comprovação de cotas. Eu acredito que eu não gostaria de passar por um processo de comprovação de cotas raciais nesse caso, pensando principalmente nas pessoas que não são validadas. Então, por exemplo, como eu disse anteriormente, existem pessoas pretas de pele clara ou pardos que acabam que muitas vezes elas não são validadas pela universidade, mesmo sendo pertencentes àquela cota. Então, acaba gerando um incômodo, um mal-estar nessas pessoas de não se sentirem pertencentes a uma classe. Professora, como a gente assistiu no depoimento, o processo de entrada na universidade com a lei de cotas, às vezes, ele é um pouco complexo. E essa lei foi criada justamente para reparar o prejuízo histórico contra pessoas pretas, pardas, indígenas no que diz respeito à educação. Na sua opinião, quais foram os avanços que essa lei proporcionou nessa última década? Há muitos. Vejo ex-alunos meus no mercado de trabalho. Quando entrei nessa... eu sou apaixonada por essa lei. Quando eu entrei na universidade, eu via só alunos brancos nos bancos da sala de aula. Hoje eu vejo os meus alunos negros, né? E eu vejo esses alunos negros brilhando lá fora, né? E levando essa discussão por onde eles passam. Eles me mandam mensagem, eles falam, olha,
eu estou trabalhando aqui e eu me faço ser respeitado, né? Eu tenho ex-alunos que estão em áreas específicas da OAB, na área de direitos humanos, de diversidade. Então, isso vai mudar esse país. E é por isso que incomoda tanto, né? Porque é um ponto de mutação que nós estamos vivendo para essa sociedade que é tão conservadora, né? Então, essa lei, ela enfrenta muita dificuldade, né? Porque essa lei, ela enfrenta uma fake news básica, né? Que é o fato de que os negros tiram a vaga dos brancos. Se você olhar o artigo da Constituição, não é assim que funciona, né? Essa lei, e por conta de tudo isso, as universidades, elas têm comissões para analisar. Então, não é fácil. Ela é uma lei que permite o acesso, mas não é uma coisa simples. Se você observar o depoimento desse estudante, é doloroso você ter que provar quem você é. Vamos pensar seriamente, né? E ainda assim, esses alunos não desistem. E ainda assim, eu vejo esses alunos nas formaturas dizendo, olha, agora eu posso ser um doutor. Isso faz toda a diferença. É isso que liberta. É isso que liberta uma sociedade. Sandra, mesmo com todos esses benefícios da lei de cotas na última década, existem ainda pessoas que são contra a lei. Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas se acostumaram com a nossa sociedade. Veja bem, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Qual é a estrutura da nossa sociedade por mais de 300 anos de escravidão? Era uma sociedade que era sustentada por escravos. Então, a riqueza da sociedade, o estilo de vida das pessoas era sustentado por escravos. Vamos pensar, o índice de importação de escravos no Brasil era tão alto que ele era muito baixo o preço do escravo. Então, todo mundo tinha um escravo para si, né? Então, desde a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica, todo mundo tinha um escravo, todo mundo dominava uma pessoa. Estranho era não ter escravos. Estava na lei, estava na Constituição. A nossa primeira Constituição de Estado Independente, que é de 1824, permite que você tenha a propriedade de outra pessoa, né? Então, o que acontece? É uma sociedade que foi treinada a pensar que não é estranho ser desigual. E isso é muito importante para entender quem somos nós hoje. Porque por mais de 300 anos, foi uma sociedade treinada a pensar que tudo bem que alguém morra de trabalhar para sustentar a riqueza do país. Começa a trazer isso para os dias de hoje, né? Que tudo bem que alguém te sirva, né? O Gilberto Freire dizia que os negros eram as mãos e os pés dos senhores. Olha o alcance dessa frase, né? Então, tudo bem eu ter uma faxineira, tudo bem eu ter uma empregada doméstica. Veja, nós estamos numa época em que nós estamos na etapa da sociedade do conhecimento e da informação. No Brasil, nós temos uma parcela da sociedade que não tem acesso a nada disso. Nós tivemos uma pandemia aí. Quantos desses negros que vivem nas comunidades, eles tiveram acesso à cidadania digital? Mas isso não importa para essa sociedade. O que importa é que a minha faxineira chegue na minha casa, porque ela é praticamente da família. Entendeu? Eu só não quero pagar os direitos dela. Então, essa população negra que vai para a universidade, ela é muito importante e ela incomoda muito, porque este é o negro que os brancos mais conservadores e preconceituosos chamam de tupetudo, porque ele ergue a cabeça e ele fala, este é o meu caminho e eu tenho direito a ter direitos. Então, estes negros, e é por isso que essa lei é linda, porque essa lei que abre a questão das cotas, ela não vem sozinha. Ela tem uma outra lei que vem junto, que diz que você tem que ensinar sobre a questão indígena e sobre a questão africana desde o ensino fundamental nesse país. Vocês não têm noção, nós brancos não temos noção do que é para uma criança negra escutar de uma professora que seja bem preparada no ensino fundamental que o cabelo dela não é ruim, o cabelo dela é lindo, que a pele dela é bonita. A autoestima dessa criança é alguma coisa que ela vai carregar pelo resto da vida. Então, a lei de cotas é uma parte de um processo maior de luta dessa parcela da sociedade. Então, veja, essas novas gerações já vêm diferentes. Eu vejo alunos meus na universidade
assumindo o seu cabelo, fazendo a transição. E quem é negro sabe o quanto é difícil fazer a transição de um cabelo alisado para um cabelo natural, né? Eu vejo os meus alunos negros lindos, exuberantes, orgulhosos de quem eles são. Por que eles podem ser isso? Porque lá atrás, no ensino fundamental, isso já começou. Então, a lei de cotas, ela é parte de uma amplitude maior de políticas públicas que tem que crescer ainda mais. Por quê? Porque nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de 54% a 58% da população brasileira que está marginalizada. E por que incomoda? Porque já pensou se esses 50 e tantos % da sociedade descobre o poder que eles têm no todo? Tem uma fala do Malcolm X, que eu sempre falo para os nossos alunos. Porque quando você fala que o racismo é só cor de pele, você não entendeu nada sobre o racismo. E o Malcolm X, ele diz numa entrevista assim, na época da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o que nós queremos aqui é o pão, o direito ao pão. Imagine se nós estivéssemos pedindo para a sociedade americana o forno. O que significa isso? O que eles estão pedindo é a dignidade de vida. Imagina se eu estiver pedindo uma discussão sobre o sistema que comporta aquela sociedade desigual. Então, é essa que é a questão. É nisso que essas leis se tornam fundamentais para a equidade. Porque igualdade nós nunca vamos ter. O capitalismo, ele é, por natureza, desigual. Mas ele tem que ser equânime. Você quer meritocracia? Dê as mesmas possibilidades para as duas parcelas da sociedade, brancos e negros. Muito obrigada, professora. Muito obrigado. Eu adorei, gente. Muito obrigada pelo convite. O TVT fica por aqui. Até o próximo programa.